Dentro da minha metodologia, para você ter um negócio, você passa por 4 etapas. Primeiro, você tem uma ideia. Tendo essa ideia, você começa a formatar na sua cabeça como que vai ser essa ideia. Você começa a imaginar essa ideia fora da sua cabeça, assim, né? Então, se você, vamos supor, você quer montar uma empresa, uma loja, ou sei lá, qualquer empresa. Você começa a imaginar isso, né? Como é que seria isso se eu realmente montasse? Aí, depois que você tem a ideia, você coloca ela no papel. Colocar ela no papel significa planejar essa ideia, né? E aí tem diversas formas de planejar. Aquilo ali é um planejamento que muita gente conhece, chama Canvas, que eu aprendi a fazer, eu já tinha ouvido falar, já tinha feito algumas coisas, mas estou com uma ideia, eu resolvi fazer um outro negócio, essa é a verdade. Então, dentro dessa proposta de fazer um outro negócio, eu falei, bom, eu preciso começar de algum lugar, né? E por onde eu comecei? Eu peguei, tive a ideia, fiquei imaginando como é que seria, e depois disso, eu coloquei no papel. Aí, primeiro, eu fiz uma análise SWOT dessa ideia. Análise SWOT, você define as suas fraquezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, e aí você cruza esses dados e tenta enxergar o cenário ali, como que seria essa empresa que você quer montar. Aí eu fiz isso. Aí, não me dando satisfeita, eu resolvi fazer um canvas dessa ideia. E aí é um pouquinho mais complexo, eu diria, mas ele não é assim, ele é complexo, mas ele é prático, sabe? Porque aqueles post-its ali, eles estão sempre em movimento. Hoje está escrito ali alguma coisa de consultoria. Amanhã eu posso acordar com outra ideia, e aí eu vou lá e tiro aquele, ou eu incluo mais, enfim. Mas é uma outra metodologia para você planejar, né? Eu acho que assim, eu não me sinto expert em Canvas para falar aqui como que você deve ou não deve fazer. Primeiro a gente começa ali, ó, na sua direita, a gente começa definindo os clientes, né? Os segmentos de clientes que você quer atender. Aí depois ali no meio, a gente fala sobre valores e serviços, né? O que tá ali, qual o valor que você vai gerar para o mercado, para a sociedade, enfim, qual que é a sua proposta de valor. E aí depois você faz a do meio ali, que são quem são os seus clientes, quais são os seus canais de distribuição, de venda e tal. E ali embaixo você põe a sua estrutura de receita. E aí depois você vai para aquela parte da esquerda e aí você coloca quais são as atividades chaves que você vai oferecer. Você coloca os principais recursos daquele lado dali. Você coloca os parceiros chaves que você precisa ter para fazer esse negócio acontecer. E embaixo você coloca sua estrutura de custo, né? Então, resumidamente, o meu objetivo aqui não é ensinar sobre Canvas, mas é te dizer que você, depois que você tem essa ideia, você precisa colocar ela no papel para você enxergar o planejamento do que você vai fazer. Tem um outro modelo, gente, para você planejar o seu negócio, é uma metodologia chamada SMART, S-M-A-R-T. Essa metodologia, ela consiste em você criar metas sobre o negócio que você está imaginando. Ela é mais metas do que planejamento, o SMART, mas também é legal fazer. E essas letrinhas, S-M-A-R-T, SMART, significa que as metas, elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser atingível, relevante e ter um prazo. E aí, com isso, especificando a sua meta, mensurando a sua meta, o quanto atingível ela é, quanto relevante ela é e o prazo, você consegue ter um planejamento daquilo que você quer fazer. Então, esse daqui eu não cheguei a fazer desse negócio meu aqui, mas também é uma forma. O meu objetivo aqui é dizer para você o seguinte, como eu falo com todas as pessoas que eu ajudo a montar um negócio, que eu ajudo a alavancar um negócio, tem a ideia, coloca no papel. Depois que você coloca no papel, você precisa executar. Depois que você executar, você tem a gestão, ou seja, como é que vai ser aquilo ali dali para frente. Aí, olha só, esse exemplo aqui da minha ideia que eu já tive a ideia, já coloquei no papel e agora eu vou executar. E aí, para executar, o que eu vou fazer? Aliás, já estou fazendo, né? Eu vou criar uma metodologia, eu vou criar um processo, eu vou criar um método para eu conseguir tirar aquela ideia de apenas
apenas uma ideia e colocar aquilo em prática, né? Então, no caso que eu estou trabalhando ali, eu estou criando processos, né? O que eu preciso fazer, como que vai ser a implantação dessa minha ideia para aquelas pessoas que eu quero vender. Parece confuso, mas na hora que você coloca no papel e você começa a criar a sua metodologia e você começa a pesquisar e faz um benchmarking e faz uma pesquisa de mercado e vê o que você pode fazer, quais são as ideias que tem por aí, enfim. Na hora que você faz isso, as coisas começam a clarear na sua cabeça e você começa a enxergar o negócio que você quer fazer com mais clareza. Ali atrás, eu agora estou na fase que eu vou escrever, literalmente, vou escrever a minha metodologia, como que eu imagino que eu vou implantar isso. Então, vamos supor, você quer montar uma loja de roupa, olha só, nada a ver com o meu negócio atual, né? Quero montar uma loja de roupa, o que eu preciso fazer para executar essa ideia, né? Bom, primeiro, você tem que olhar o ponto comercial. Eu acho que quando você vai montar uma loja de roupa, que eu estou dando um exemplo aqui, o ponto comercial é essencial. Então, o ponto comercial, né, você vai vender o quê? Que roupa? Que tipo de roupa? Roupa esporte? Roupa para ir em festa? Você vai vender terno? Roupa masculina, feminina? Então, como é que você define isso? Na hora que você definir ali os seus clientes, aí você já segmentou, concorda? Se o seu cliente ali for mulheres de 40 anos que gostam de ir em festa, você já define o seu tipo de roupa da loja que você vai abrir. Então, na hora que você monta o planejamento, fica fácil para você executar. Então, você precisa escolher o ponto, aonde vai ser, perto da clientela, para atender a clientela que você segmentou, aonde que vai ser essa loja, e aí você precisa começar, talvez, fazer orçamentos, né, de quanto que seria fazer a reforma e quem seriam os seus fornecedores, né, que está ali também. Quem seriam os seus fornecedores para você executar essa ideia de ter uma loja, né? Vamos lá. Então, quem seriam os seus fornecedores? Qual tipo de roupa que você vai vender? Aonde você vai comprar? Enfim. Aí você começa a executar aquilo ali. No momento que você alugar realmente um ponto de venda e começar a fazer a reforma, você está começando a executar aquilo. Aí, paralelo àquilo que você está executando, você precisa fazer o seu marketing, o seu comercial. Você vai ter uma atendente, você vai trabalhar sozinha, você vai ter uma vendedora. Como que vai ser? Né? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui em relação a montar uma loja, né?